Beleza, 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 beleza. Vamos falar sobre Soteldo, gente. O Fluminense já dá como certa a contratação de Soteldo, chegou a um acordo com o Santos em relação aos valores, né? O Soteldo não é uma informação oficial, mas é uma informação que temos de bastidores. O Santos vai receber 5,4 milhões de dólares, que dá um pouco mais de 30 milhões de reais pela cotação atual, pela venda de 50% do Soteldo. O Santos é dono de 50%, a outra parte pertence ao Tigres do México. Só que além de ser dono dos 50%, aí é que está o X da questão, que ninguém entendeu ainda. Além de ser dono de 50% dos direitos econômicos do jogador, em sociedade com o Tigres, 50% é do Santos, 50% é do Tigres, certo? Mas eu estou falando de direitos econômicos. Só que além de ter esses 50% dos direitos econômicos, o Santos tem o contrato federativo do atleta. O Santos é dono do vínculo federativo do Soteldo até o final de 2028. Então o Santos tem mais do que o Tigres. O Santos é sócio do Tigres nos direitos econômicos e tem o direito federativo, que termina, né, em 2028. Até 2028, está lá, registrado na CBF, que o Soteldo é atleta do Santos. Isso tem valor. Nenhum clube, o Soteldo não pode jogar em nenhum clube sem a liberação do Santos, a não ser que ele saia de forma litigiosa, que o Santos deixe de pagar salário, atrase os salários, e aí ele vai na justiça e consegue a sua liberação. Sem que isso aconteça, ele só pode atuar por outro clube com a liberação do Santos. Então isso tem valor. O que o Santos diz? O que o presidente Marcelo Teixeira diz? Que o Santos está vendendo o Soteldo ao Fluminense, a parte dos direitos econômicos, por 5,4 milhões de dólares. Isso vem só para o Santos. Isso vem só para o Santos. Só que o Santos, ao mesmo tempo, vai comprar os 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Tigres. Então, o Santos vai continuar dono de 50% e os outros 50% ficarão com o Fluminense, que vai pagar esses 5,4 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais ao Santos. Então, o Santos vende os seus 50% para o Fluminense, mas compra o do Tigres. Então, continua com 50%. Não vai ser dono mais do direito federativo, que passa a ser do Fluminense, mas vai continuar sendo dono de 50% dos direitos econômicos. Entenderam isso? Além disso, o Santos fez um acordo com o Fluminense, e isso que faltava ser definido, que até o final da gestão atual do presidente Marcelo Teixeira, que é em 2026, o Fluminense tem que comprar do Santos, obrigatoriamente, a outra parte, os 50% dos direitos econômicos que vão continuar com o Santos. Então, o Santos vai receber mais um valor por isso, e esse valor eu não tenho certeza do valor exato, não sei o valor exato pela venda desses 50%, mas extraoficialmente o que me disseram é que será um valor de cerca de 2 milhões de dólares. Vou até colocar aqui, eu fiz uma arte para vocês entenderem melhor. Aqui, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Aí eu vou explicar melhor para vocês. Está aqui, ó. Então vamos lá. O Santos vai receber 5,4 milhões, 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos e federativos do Soteldo. Então, o Santos vai dar ao Fluminense 50% dos direitos econômicos, mais a liberação do direito federativo, que vai passar a ficar com o Fluminense. Certo? Contrato do Soteldo com o Santos até 2028, o Santos vai livrá-lo desse contrato e vai repassar esse direito ao Fluminense. Por conta disso, por conta da venda dos direitos econômicos, 50%, mais os direitos federativos, o Santos vai receber 5,4 milhões
de dólares, 30 milhões de reais. Com aproximadamente, isso é uma informação extraoficial, né? Não foi o presidente que contou, mas com aproximadamente metade desses 30 milhões de reais que o Santos vai receber do Fluminense, o Santos vai comprar os 50% do Tigre, do México, do Tigres do México. E aí vai permanecer com 50% do jogador, dos direitos federativos do jogador. Amanhã ou depois o Fluminense vende o Soteldo, sei lá, por 10 milhões, né, por 7 milhões, o Santos vai ter direito à metade desse valor. Tá? Na negociação com o Fluminense, o Santos exige que até o final da atual gestão, dezembro do próximo ano, o clube carioca compre a totalidade dos direitos econômicos de Soteldo por cerca de 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais. Resumindo, né, o que eu disse. Então, pelas informações do presidente Marcelo Teixeira, o Santos vai vender esses 50%, já chegou a um acordo com o Fluminense, 50% dos direitos econômicos, mais os direitos federativos, tudo isso por 5,4 milhões de reais, 30 milhões de dólares, 30 milhões de reais, e com parte desse dinheiro vai comprar os 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Tigres do México. Parece complicado, mas é isso. O que falta definir? Exatamente essa liberação do Tigres, né? O Santos entende que não vai ter problema, mas ainda não foi oficializado, mas o Santos que entende que não vai ter problema para ter essa negociação com o Tigres. O último fator que faltava ser negociado com o Fluminense era a questão da obrigatoriedade de o Fluminense comprar os outros 50% ao final da gestão do Marcelo Teixeira. Então, isso foi resolvido neste final de semana, o último agora, e foi resolvido no sábado, porque no sábado, por volta de 6, 7 horas da noite, de sábado, numa conversa com o presidente Marcelo Teixeira, ele disse que faltava esse detalhe, e esse detalhe foi resolvido. Então, o Fluminense aceitou essa condição de ter que comprar, independentemente de como estiver o Soteldo lá. É uma compra obrigatória. O Fluminense vai ter que comprar os outros 50% que vão continuar com o Santos, né? Os 50% que eram do Tigres passa para o Santos e até o final de 2026, o Fluminense tem que pagar esses cerca de 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais, por essa outra metade do Soteldo. Beleza, gente? Deixa eu ir aqui para o final para pegar as mensagens mais atualizadas aqui. Paulo Sérgio Parodi, Fluminense vai fazer o pagamento à vista. Essa primeira parte, sim. Aí vai ter depois, pelo que disse o presidente Marcelo Teixeira, né? Informação do Santos é de que sim, que vai ser um valor praticamente à vista, né? Que a gente chama de praticamente à vista, que seja algo pago em 2, 3 parcelas, né? O presidente Marcelo Teixeira não quis falar em valor. Essa questão dos 5,4 milhões, ele não quis confirmar, inclusive, mas a gente sabe que o valor foi esse. Ele não falou detalhadamente em valor, mas o Santos, um dos entraves iniciais dessa negociação foi a questão do prazo de pagamento. E aí, né, pelas informações que a gente obteve extraoficialmente, o Fluminense teria aceitado pagar esse valor de imediato ao Santos. Então, embora o presidente não tenha dito, né, aberto aí essa questão de valores, nós apuramos, eu apurei, outros colegas também tiveram essa apuração de que o Santos vai receber esse valor aí praticamente à vista.